Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Neste quinto domingo da Páscoa, Jesus Cristo no Evangelho nos traz um ensinamento que ele se reflete em duas dimensões na nossa vida. A primeira dimensão tem a ver com aquilo que é o anseio do nosso coração. Como mesmo Filipe no Evangelho vai dizer: mostra-nos o Pai e isto nos basta. Esse anseio de Filipe de contemplar o Pai é uma verdadeira manifestação do grande anseio de plenitude, de complementariedade, de felicidade que há no coração da humanidade. Depois, esse ensinamento ele se reflete numa esfera a longo prazo, onde nós contemplamos esse ensinamento de Jesus Cristo que vai nos dizendo aquilo que são as etapas de amadurecimento da vida humana e principalmente da vida cristã. Por isso que Jesus Cristo, quando fala sobre a morada eterna, quando fala sobre o Pai, que vai para este lugar, para preparar um lugar para nós, para os seus discípulos, ali Tomé vai perguntar: como podemos ir a esse lugar se nós não conhecemos o caminho? Jesus ele vai, em uma frase, nos dar esse grande ensinamento. E ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase que Jesus Cristo nos dá é, sim, uma síntese de todo o Evangelho. Uma síntese que vai, sim, nos dando essa capacidade de compreender aquilo que é a nossa vida, mas também aquilo ao qual nós somos chamados a viver. Por isso que nessa primeira esfera, onde essa frase, onde o próprio Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, corresponde esse anseio interior do nosso coração, aqui nós vemos que quando Jesus Cristo diz que é o caminho, a verdade e a vida, ele está respondendo aquilo que são os anseios da nossa alma.
porque todo ser humano, ele deseja isso por essência da sua natureza, ele deseja um sentido para a sua vida. E por isso que Jesus Cristo é o caminho que nos dá o verdadeiro sentido, a verdadeira direção, que nos mostra a verdadeira meta. Todo ser humano também, ele deseja, do mais profundo da sua alma, conhecer a verdade. Por isso que todo ser humano, ele corre, ele busca, ele está sempre indo atrás da verdade, para que possa realmente trazer segurança à sua consciência, segurança à sua vida. Por isso que Jesus Cristo é essa verdade, porque a partir dele nós conseguimos alcançar o conhecimento de todas as coisas, porque Deus mesmo, que criou tudo, a Trindade, quando cria tudo, ela cria o Pai, através da palavra, que é Cristo, do Verbo divino, no Espírito Santo cria todas as coisas. Isso significa que em Jesus Cristo nós temos a possibilidade de conhecer profundamente todas as coisas, toda a criação. Por isso também que nós precisamos reconhecer que precisamos de sentido para a nossa vida, precisamos conhecer a verdade para nos dar segurança, e Jesus Cristo se apresenta como a vida. A vida aqui no Evangelho é um termo, São João usa um termo muito interessante, porque quando ele fala de vida, sempre usa dois termos, um para se referir à vida material, à vida terrena e passageira, e outro termo para se referir à vida eterna. O termo que se refere à vida passageira é o termo bio, que é vida biológica. O termo que se refere à vida eterna é zoé, que significa essa vida plena. Por isso que Jesus Cristo ele se apresenta como esse zoé, como essa vida plena. Essa vida que realmente nos traz plenitude na nossa vida. Isso porque o nosso interior, a nossa alma, o nosso coração, ele anseia a eternidade. Por isso que todos nós temos esse desejo de eternizar tudo na nossa vida. Por isso que nós temos medo de morrer, temos medo que a nossa vida nessa terra ela acabe, porque muitas vezes nós não queremos realmente dar fim a esse tempo, porque queremos já viver essa vida eterna. É isso que Jesus Cristo nos propõe, porque a fé em Cristo e a esperança no reino dos céus já nos faz viver essa vida plena. E aí, sim, o medo da morte vai embora. E começa a nascer em nós esse desejo da vida plena, que é sim essa vida plena em Cristo Jesus. Por isso que nessa primeira esfera, onde realmente Jesus Cristo, através da sua própria vida, ele corresponde a esse anseio eterno da nossa alma, esse anseio de direção, de sentido para a vida, esse anseio de conhecer a verdade. Por isso que ele vai dizer que quem o conhece, conhece também o Pai. E esse anseio de eternidade. Por isso Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas também nessa segunda esfera, a segunda esfera manifesta esse segundo ensinamento, onde nós podemos refletir sobre as etapas de amadurecimento da vida humana e também da vida cristã. Porque quando Jesus Cristo fala que é o caminho, a verdade e a vida, ele também está falando sobre três realidades da nossa própria natureza, dessas três etapas, de três coisas necessárias para a nossa vida, para que possamos alcançar a maturidade. Por isso que o caminho representa a primeira etapa. A primeira etapa da vida humana é essa primeira etapa da infância, da adolescência, onde nós
precisamos realmente seguir um caminho. E seguindo esse caminho para que possamos realmente conduzir a nossa vida a um fim último. Por isso que essa primeira etapa da vida é a etapa de nós guiarmos e permitir-nos ser guiados por outros, para que nós possamos encontrar esse caminho. Precisamos nos abrir cada vez mais para que assim possamos realmente permitir que a graça divina possa encher o nosso interior, a nossa alma. E isso se dá através dessa docilidade de caminhar, de seguir, porque essa é a primeira etapa também da vida espiritual, o seguimento, porque é no seguimento que nós vamos alcançando a segunda etapa de maturidade, que é o conhecimento da verdade. Por isso que a segunda etapa da vida humana, da vida cristã, da vida espiritual, é essa etapa do conhecimento, a etapa de investigar a verdade. Por isso que nós precisamos sempre anunciar a verdade, porque o ser humano ele tem esse anseio, e principalmente na época da juventude, a passagem da adolescência para a juventude é esse momento onde nós precisamos ensinar a verdade. Também na vida espiritual, essa passagem da infância para a juventude é um momento onde nós começamos a conhecer mais profundamente a verdade da revelação. Começamos a conhecer mais profundamente Jesus Cristo. E esse conhecimento, ele vai nos dando segurança, ele vai gerando convicção, vai iluminando a nossa consciência, a nossa razão e vai nos dando razoabilidade para tudo aquilo que nós cremos, para que nós possamos permanecer nesse caminho de fé. E a última etapa da vida, que é a etapa da vida adulta, que simboliza essa maturidade interior. E a maturidade, ela se manifesta principalmente através da liberdade e da responsabilidade. Esse é o momento onde nós conseguimos viver uma vida plena. Ou seja, nós vamos nesse caminho de seguimento, nesse conhecer a verdade, nós somos conduzidos àquilo que é realmente a plenitude do nosso ser, a realização da nossa própria natureza. E isso é viver uma vida plena, já viver uma vida eterna, ter essa experiência de segurança, de convicção, de estar no caminho certo, de estar nesse caminho exato, no caminho que nos leva à eternidade, no caminho que nos leva à plenitude do nosso próprio ser. É nesse momento que surge em nós a verdadeira felicidade. É nesse momento que surge em nós a verdadeira segurança e essa certeza de estar no caminho certo. Por isso que Jesus Cristo, com essa única frase, ele nos mostra e nos dá esses dois ensinamentos importantes nessas duas esferas. Um que manifesta essa resposta aos anseios da nossa alma e o outro que vai também nos dando um conhecimento daquilo que é o processo de amadurecimento da nossa vida, para que possamos viver uma vida livre e responsável, para que possamos realmente, já nesta terra, experimentar a verdadeira felicidade. Por isso, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, porque através desse caminho nós alcançamos a morada eterna. Através dessa verdade, nós conhecemos o Pai. E através de viver esta vida, nós realmente, como Jesus Cristo vive unido ao Pai,
o Pai está nele e ele está no Pai, assim também, unidos a esta vida que é Cristo, estaremos sempre unidos ao Pai do céu, a Cristo e ao Espírito Santo, e já participando nesta terra da vida divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.